sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nós estamos começando agora a nossa congregação neste sábado. E a primeira parte da nossa congregação será dedicada ao último capítulo do livro do profeta Miqueias. Então, completando 7 congregações com este livro de 7 capítulos, último capítulo do livro do profeta Miqueias. Vamos ler juntos este capítulo. Enquanto lemos, é claro, a palavra de Deus estará agindo poderosamente em nossas vidas. Miqueias, capítulo 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creias no amigo, nem confies no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha. A ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas, no dia da reedificação dos teus muros. Nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia.
tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Aleluia. Muito bem. O livro do profeta Miqueias, que foi escrito na mesma época em que foi escrito também o livro do profeta Isaías, denuncia a decadência espiritual de Israel. Você me viu aqui usando o verbo denunciar. Muitas pessoas não sabem qual era, na verdade, o ministério dos profetas. O ministério dos profetas, ele tinha duas dimensões, duas características dimensionais, que era a denúncia e o anúncio. E essas mesmas duas características dimensionais fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo, fazem parte de toda a palavra. Todos os profetas da Antiga Aliança, em primeiro lugar, a primeira coisa que eles faziam era denunciar a situação de pecado em que especialmente o povo de Deus vivia. Porque as pessoas têm que saber a situação em que elas vivem. Então, a denúncia vem antes do anúncio. O anúncio não vem sobre a denúncia. O anúncio vem depois da denúncia. Primeiro, o pecado tem que ser denunciado. E aí então, convencidos do pecado, vem o anúncio da salvação, vem o anúncio da misericórdia, vem o anúncio do perdão. Essa dimensão percorre o ministério dos profetas do Antigo Testamento e também é confirmada em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que a pessoa que está em pecado deve saber é que ela está em pecado. O seu pecado deve ser denunciado. Se você chega para uma pessoa que está em pecado e a primeira coisa que você anuncia para ela é, por exemplo, o amor de Deus, sabe o que esse anúncio vai fazer com ela? Vai deixar ela confortável no seu pecado, porque o seu pecado não foi denunciado. E ainda ela se sente amada por Deus, porque você pregou para ela que Deus a ama e não denunciou o pecado dela. João Batista não chegou lá na casa de Herodes dizendo para ele: eu vim aqui dizer para você que Deus te ama. Não, eu vim aqui dizer para você que você não pode estar casado com a mulher do teu irmão. Você está em pecado. João Batista foi um profeta de Deus, o último profeta da Antiga Aliança. O anúncio, não só dos profetas, mas o anúncio de toda a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, começa com a denúncia do pecado, para que haja arrependimento. Quando João Batista começou a pregar, Mateus capítulo 3, versículo 2, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí quando Jesus começou a pregar, em Mateus capítulo 4, versículo 11, ele, não lembro agora se é 11 ou 17, Jesus disse as mesmas palavras: primeiro, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na primeira pregação oficial da igreja, depois que Pedro pregou lá no dia de Pentecostes, explicando para aquelas pessoas o que havia acontecido, o derramamento do Espírito, elas perguntaram: o que devemos fazer? A primeira coisa que Pedro disse para elas, está lá em Atos 2, foi: arrependei-vos. O arrependimento faz parte da denúncia. Faz parte da denúncia do pecado. Onde há pecado, tem que primeiro haver arrependimento. Para que haja arrependimento, o pecado tem que ser denunciado. E aí vem o anúncio: arrependei-vos
E aí vem o anúncio: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que de longe ouvirem, a palavra do Senhor. Olha, a denúncia e o anúncio. Essas são as duas características dimensionais da mensagem bíblica, da mensagem evangélica. A Bíblia não chega no pecador bajulando o pecador. A Bíblia não chega no pecador acariciando o pecador. A Bíblia chega no pecador denunciando o pecado dele, mostrando o pecado dele, mostrando qual é o problema dele, para depois anunciar a solução do problema. Porque como as pessoas vão receber uma solução se elas nem sabem que estão em um problema? Solução de quê? Elas não se sentem em nenhum problema. A primeira coisa que elas têm que ter é a noção e a consciência do problema em que elas estão, que é o pecado. E aí vem a solução desse problema, que é o anúncio da salvação. Decore essas duas palavras: denúncia e anúncio. A denúncia vem primeiro, o anúncio vem depois. Jesus ensinou para nós qual a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando chega na vida de um pecador. Depois que esse pecador é salvo, aí vem o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo derrama o amor de Deus no coração. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um pecador foi o que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 8. É convencê-lo do pecado. Jesus declarou: quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz não é derramar o amor de Deus no coração do pecador, é mostrar para o pecador que ele é pecador, é convencer o pecador que ele é pecador. Depois esse pecador, devidamente arrependido, devidamente convertido, aí vem o Romanos 5:5, aí vem o anúncio, aí o Espírito Santo derrama o amor de Deus nesse coração. As pessoas não gostam que a gente denuncie o pecado delas. As pessoas não gostam que a gente diga para elas que elas são pecadoras. Elas ficam com raiva, elas ficam iradas, elas ficam com ódio. E é por isso que muitos profetas foram mortos, que Jesus também foi morto, que os apóstolos foram mortos, que os pregadores do Evangelho, os verdadeiros pregadores, foram perseguidos e mortos, porque eles denunciavam o pecado. Eles não faziam vista grossa ao pecado, eles denunciavam o pecado. E depois dessa denúncia, para aqueles que eram então convencidos de pecado e caíam em arrependimento diante de Deus, aí vinha o anúncio do perdão, vinha o anúncio da redenção, vinha o anúncio da salvação, porque é assim a dinâmica bíblica, é assim a dinâmica da boa nova do Evangelho. Do início do século 20 para cá, que as muitas heresias começaram a entrar na pregação do Evangelho, tiraram a primeira característica dimensional da pregação, que é a denúncia. Ninguém denuncia mais o pecado, só anuncia o amor. Acha que o amor vai resolver tudo, mas só que essa mensagem do amor faz com que os pecadores, que não têm o seu pecado denunciado, se acomodem no seu pecado e passem a achar que mesmo estando em pecado, Deus vai salvá-los, porque Deus é amor. Tem muito pecador
mantendo-se no seu pecado e se escondendo atrás da bandeira de que Deus é amor e vai salvá-los, mesmo eles vivendo em pecado o tempo todo. Não tem importância, Deus é amor. Inclusive, tá? Esse movimento que existe hoje, do LGBTQI+, esse movimento aí, ele tem uma ala evangélica dentro dele. Tem uma ala de pastores que são gays, que são homossexuais, de pastoras que são lésbicas, e de igrejas que normalmente aceitam a homossexualidade, o homossexualismo. E a bandeira que eles levantam para dizer que não tem nada errado com o homossexualismo, a bandeira que eles levantam é que Deus é amor. Por que isso aconteceu? Porque do início do século XX para cá, os pregadores pararam de denunciar o pecado e ficaram só anunciando o amor. Foi por isso que muitas igrejas se encheram, ficaram lotadas de pessoas, porque as igrejas se tornaram mais liberais. A pregação do amor deixou as igrejas assim liberais. Um espírito de liberalismo invadiu as igrejas, né? Antigamente, os crentes mais antigos vão lembrar que os ímpios tinham medo de crentes, tinham medo de entrar numa igreja evangélica e se converter e largar o pecado. Aí depois da mensagem do amor, eles não têm mais esse medo, porque eles sabem que podem entrar em qualquer igreja evangélica, pode passar para crente, pode se tornar evangélico sem largar nada dos seus pecados, porque Deus é amor. Amados, que troca terrível, que inversão terrível de valores aconteceu por causa dessas heresias que entraram nas igrejas. E hoje, uma igreja que continua na palavra, primeiro, mostrando o problema, denunciando o pecado e pregando a solução do problema, que é a verdadeira conversão a Cristo, a verdadeira santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas igrejas não acumulam pessoas, não fazem sucesso. As pessoas não querem ficar nessas igrejas porque elas não querem ouvir ninguém denunciando os seus pecados. Eles querem ouvir só as pessoas dizendo para elas que Deus as ama e está tudo bem. Não está tudo bem, hein? O capítulo que traz para nós o versículo mais famoso da Bíblia, que é o João 3,16, onde muita gente se apoia, né? Porque está escrito: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas eles esquecem de ir para o último versículo desse capítulo, que é o versículo 36. João 3,36. Por isso, olha, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não é o amor de Deus que permanece sobre o pecador que não abandona o pecado, sobre o pecador que permanece no pecado, porque todo pecado é rebeldia contra Deus, é rebeldia contra a palavra de Deus, é rebeldia contra Cristo, e quem permanece no estado de rebeldia contra Cristo, o que permanece sobre ele não é o amor de Deus, o que permanece sobre ele é a ira de Deus. Miqueias foi um desses profetas que trabalharam nessa dupla dinâmica da Escritura, denunciando e anunciando. No último capítulo,
No último capítulo, ele, como que no início, aqui os primeiros 4 versículos desse capítulo 7 de Miqueias que nós lemos hoje, Miqueias, ele dá uma impressão assim, um sentimento de impotência do homem de Deus diante da realidade que ele vê, que é a realidade das pessoas em pecado e das pessoas que não querem mais que o seu pecado seja denunciado, quer que se diga que está tudo bem com elas, mas elas permanecem aí no seu pecado. Só como exemplo, ele diz assim no versículo 2, uma realidade tremenda sobre todo o planeta Terra hoje: pereceu da terra o piedoso. Já não há mais homens piedosos, não há entre os homens um que seja reto. Mas vai dizer isso para eles: todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão com rede. Versículo 3: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Versículo 4: o melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos, uma sebe de espinhos, uma cerca de espinhos. O profeta denunciou aqui a situação espiritual do mundo inteiro, inclusive de muita gente que se diz povo de Deus, que se diz crente, que se diz evangélico. Estão todos corrompidos pelo pecado, que não tem sido denunciado, e tem sido coberto com um verniz de anúncio de amor, para que eles tenham que, porque o homem tem que se sentir amado, o homem tem que se sentir pecador, porque é isso que ele é, pecador. Foi isso que sentia o homem da parábola que Jesus disse, que lá atrás não conseguia nem levantar, lá atrás na sinagoga nem conseguia levantar a sua cabeça, somente batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Jesus disse: esse voltou para casa justificado. Hoje as pessoas estão batendo no peito aí porque elas estão se sentindo empoderadas com toda a realidade que foi anunciada para elas, não mostrando para elas o seu pecado, a sua iniquidade. Sentindo-se impotente diante dessa situação, como Davi disse em um dos salmos: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É assim que Miqueias se sente aqui no capítulo 7, por isso que ele começa assim, ai de mim, estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, e não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Ou seja, desolação total, não tem nada, não tem esperança, não tem alegria, não tem amor, não se vê para a humanidade mais nenhuma solução. E o homem de Deus, como Miqueias, se sente impotente diante disso. Mas diante disso, ele toma a seguinte postura. A postura do homem de Deus diante disso é o que está no versículo 7. É fácil de decorar agora, né? Miqueias 7:7. Miqueias 7:7, fácil de decorar. Aí Miqueias diz: eu, porém, ou seja, diante dessa realidade que o mundo está, eu, porém, olha que lindo, olharei para o Senhor. Olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. É isso.
Olharei para o Senhor, exatamente o que diz Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha, percorrei a carreira de santidade, carreira de santificação, que vos está proposta aqui na palavra, como? Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, olhando para o Senhor. Porque se olharmos para o mundo, não veremos mais nada de bom, nada de santo, nada de piedoso, nada de espiritual. Só vemos atrocidades, só vemos queda, só vemos sujeira, confirmando o que está escrito na palavra em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Olha para o Senhor. Olharei para o Senhor, esperarei nele, no Deus da minha salvação. Ele é o Deus que sempre ouvirá o meu clamor, sempre ouvirá a minha oração. João 9,31 está escrito que Deus não ouve pecadores, Ele não atende pecadores, mas Ele atende os seus filhos que, em angústia de alma, ao olhar a realidade do mundo, invocam o seu nome e recebem dele paz. Paz que excede todo o entendimento e que guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. E orando nessa palavra hoje, o Senhor falou comigo, pastor Edivaldo, no versículo 14, em relação a vocês que me ouvem e que recebem essas instruções que o Senhor dá para vocês na sua palavra aqui no nosso ministério. O Senhor disse para mim, apacenta o teu povo com o bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade como nos dias de outrora. O mundo é uma terra seca, é uma terra árida, o mundo está espiritualmente árido, é um mundo sem Deus, uma humanidade, como diz em Efésios 2,12, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Deus está fazendo desse nosso ministério um oásis no meio deste mundo árido e deserto. No meio desse deserto, o Senhor ainda está nos dando aqui, nesse ministério, um oásis, aonde verdadeiras ovelhas de Cristo estão sendo apacentadas, estão sendo conduzidas às verdes pastagens da sua palavra. E nisso eu me alegro e dou graças ao Senhor pelo que Ele está fazendo em nossas vidas. Verdadeiramente, o Senhor cuida de nós. E se até aqui nos ajudou o Senhor, é um sinal de que daqui para frente Ele continuará sempre nos ajudando. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.